Bom dia, seguindo aí com os nossos devocionais. Hoje nós vamos ler Atos 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé também foram à sinagoga judaica e falaram de tal modo que muitos creram, tanto judeus como gentios. Alguns dos judeus que não creram, porém, incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. Ainda assim, os apóstolos passaram bastante tempo ali, falando corajosamente da graça do Senhor, que confirmava a mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas. Com isso, o povo da cidade ficou dividido. Alguns tomaram partido dos judeus e outros dos apóstolos. Então, um grupo de gentios, judeus e seus líderes resolveram atacá-los e apredejá-los. Quando os apóstolos souberam disso, fugiram para a região da Licaônia, para a cidade de Listra e Derbe e seus arredores, e ali anunciaram as boas novas. Enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o nascimento e, portanto, nunca tinha andado. Estava sentado e ouvia Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: "Levante-se." O homem se levantou de um salto e começou a andar. A multidão, vendo o que Paulo havia feito, gritou no dialeto local: "Os deuses vieram até nós em forma de homens." Como concluíram que Barnabé era o deus grego de Zeus e Paulo o deus de Hermes, pois eram ele quem proclamava a mensagem. O sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da cidade, trouxe touros e coroas de flores até as portas da cidade, pois ele e a multidão queriam oferecer sacrifício aos apóstolos. Quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo, gritando: "Amigos, por que vocês estão fazendo isto? Somos homens como vocês. Viemos lhes anunciar as boas novas, para que abandonem estas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E no passado, ele permitiu que as nações se seguissem seus próprios caminhos, mas nunca as deixou sem evidência de sua existência e de sua bondade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas, e também alimento e um coração alegre." E apesar dessas palavras, Paulo e Barnabé tiveram dificuldade para impedir que o povo lhes oferecessem sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e instigaram a multidão. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. No entanto, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou novamente na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Depois de terem anunciado as boas notícias em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, onde fortaleceram os discípulos. Eles os encorajavam a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja e, com orações e jejum, os entregaram aos cuidados do Senhor em que haviam crido. Então viajaram de volta para Pisídia até a Panfilha, pregaram a palavra em Perge
e desceram para Atália. Por fim, voltaram de navio para Antioquia, onde sua viagem tinha começado e onde haviam sido entregues à graça de Deus para realizar o trabalho que agora completavam. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como tinha aberto a porta da fé também para os gentios. E permaneceram ali com os discípulos por muito tempo. Quando nós lemos aqui, Paulo e Barnabé, eles foram fazer missões e em cada cidade, eles foram para vários lugares. E quando eles pregavam a palavra, a gente vê que eles faziam isso corajosamente e Deus usava eles com sua graça e ali aconteciam sinais e maravilhas. Mas por causa do evangelho, muitos, aqui a gente vê que eles instigavam, eles envenenaram, a mente das outras pessoas para que eles pudessem perseguir Paulo e Barnabé. Então eles passaram por lutas, perseguição, foram aqui apedrejados, ao ponto de Paulo, mais para frente aqui, ser arrastado para fora da cidade, porque eles até acharam que ele estava morto. Mas ele se levantou e continuou, a pregar a palavra de Deus. Então eles tinham convicção, daquilo que o Senhor tinha ordenado a fazer, e pregar o evangelho a todas as criaturas. E eles tinham alegria no coração, e eles faziam isso com coragem, crendo que o Senhor operava, porque o evangelho, ele opera, ele cura, ele transforma, Nós vemos aqui que houve um milagre, daquele moço que estava com os pés aleijados, quando Paulo e Barnabé estavam ali, Paulo pregando, ele ouvindo a mensagem, gerou fé no coração dele, e Paulo olhou diretamente aos olhos desse homem, orou por ele e deu uma palavra de comando, levante-se. E esse homem, então, ele foi curado. Então, há poder, no evangelho, há poder na palavra de Deus, e nós temos que crer, e assim muitos aqui criam, que a palavra de Deus, ela transforma. E eles continuavam, pregando o evangelho, discipulando, fazendo com que as pessoas permanecessem na fé. E quando eles chegaram ali em Antioquia, eles reuniram com a igreja e deram um relatório de tudo aquilo que Deus fez no meio dos gentios. Eu penso que eles faziam isso com muita alegria, mas com muita alegria. E assim permaneceram com os discípulos, ensinando e pregando o evangelho. Deixa essa palavra aí no seu coração e que Deus abençoe.